Depois, quem tiver mais interesse, me procure e a gente conversa. A acessibilidade é o que está aqui também, né? Acho que está meio repetitivo, mas acessibilidade tem a ver, acessibilidade é extremamente importante, assim como você tem quando você fala, mas a gente precisa de uma, como é que fala? Ter uma rampa, né, de acesso para cadeirantes, na internet também, tem muita gente que não enxerga, tem muita gente que não ouve, e a gente não pensa nessas pessoas, e essas pessoas ficam fora de tudo que a gente tem, né, acesso a tantas coisas. Imagine você cego, imagine você surdo, quantas coisas você não perderia, imagine você sem um braço, né? Ah, professor, mas eu tô tudo bem, tá? Mas imagine você quebrando o braço direito, né? Como que você trabalharia com um braço só, né? Sendo você destro. E aí tem que lidar com o mouse, tem que lidar, teclar com uma mão só, que não é a sua mão, né, dominante. Então você pode passar por isso durante um mês, 2 meses, e aí você vai ver o que é passar, né? A gente fala isso, que a pessoa pode passar por essa situação. Então, assim, são ferramentas nesse sentido. A gente tem algumas organizações que tem em Fernandópolis aqui, que a gente tem alguns contatos que dá para pensar em alguma coisa nesse sentido. A web semântica é uma coisa um pouco mais, não é tão complicado, mas é a questão das máquinas conversarem entre elas. Existe uma tags, né, igual você tem as tags para a web, você tem tags que permitem que as máquinas consigam entender a linguagem, tá? Aquilo que a gente chama de laranja, né? Às vezes as máquinas não conseguem entender dentro do texto que é laranja, mas se você disser para ela que aquilo ali é laranja, isso aí a gente chama de uma estruturação da linguagem, né? E existem alguns formatos, que é o RDFA, por exemplo, é um, e você marca entre, né, com tags, você tem algumas marcações que elas podem ser universais, dizendo que é laranja, né? O tipo de laranja. Então, lima é o tipo de laranja, por exemplo. Então, você marca e qualquer parte do mundo, as pessoas vão entender as máquinas vão entender que aquilo ali é uma laranja. Então, isso, deixa eu voltar aqui. Isso permite, eu parei um pouquinho aqui porque alguém quis entrar, o Cauã. Seja bem-vindo, Cauã. Machine Learning, você pode usar Machine Learning para aprender, né? Isso aqui você pode trabalhar com técnicas bem simples, tá, pessoal? Existem ferramentas que estão prontas, e recuperação da internet, tá? Também ambientes para você criar ambientes para você criar repositórios digitais. Eu tive alunos que fizeram isso no passado do ADS. Um que é bem legal é esse que está aqui. Eu escrevi, mas acho que não salvou. É o Tainacan. Ele não está aqui agora. O Tainacan, ele permite que você... Ele usa o DSpace. O repositório é um lugar onde você coloca toda a produção intelectual de uma determinada instituição. Você pode colocar também as produções acadêmicas, além das produções acadêmicas, produções administrativas, né? Só que aí você tem que dar acesso para quem pode. Então, tudo que vocês produzem, por exemplo, todos os TCCs, todos os artigos dos professores, né? Então, isso é legal porque dá visibilidade. Tudo que é produzido academicamente fica visível. Não é o software de biblioteca, não é isso. É um software, né? O repositório institucional é um software que faz o gerenciamento e a exposição dos arquivos, como é que eu vou dizer? Deixa eu só acessar aqui, porque saiu do cronômetro. Dos arquivos que são produzidos academicamente. Então, a nossa instituição fica mais visível, né? Porque quando ele entra numa ferramenta, às vezes o teu TCC, por exemplo, que vai lá para a biblioteca, mesmo que você entregue de forma digital, mas que fique dentro de um sistema que não tem acesso à web, o que adianta, né? Ele vai ficar ali. Agora, se você coloca num repositório digital que tem acesso à internet e que alguém procure um tema que você trabalhou, ele pode servir de referência, né? A pessoa, você citado aí em outros grupos de trabalho, vai o seu professor, vai você, vai o seu colega que trabalhou junto. Então, isso aí faz uma melhora incrível, né?
Quem que é Masol Dist, pessoal? Vocês conhecem? Não. Vixe. Eu acho que é a Amanda. Ah, é? Ah, sumiu. Bom, depois a gente volta a ver. Pergunta pra Amanda aí quem tem o WhatsApp dela, se é ela. É que apareceu estranho aqui, eu falei assim, olha, de repente não é alguém do nossa turma, né? Por isso que é bom também vocês mudarem os nomes, tá? Bom, vamos lá, introdução à orientação a objetos. Né? Vocês acham que já devem ter visto um pouquinho ano passado, a gente só vai relembrar algumas coisas. Então, nós não vamos muito longe, a gente tem 30 minutos, mas nós vamos falar de forma breve. A gente vai fazer algumas recapitulações sobre orientação ao objeto, sobre o Java, um pouco da programação Java também, né? Nós, vocês ficaram aí alguns 30 dias sem ver algumas coisas, então nós vamos estar relembrando algumas coisas, vocês vão lembrar, outras vezes vocês vão reforçar, algumas coisas podem ser novas, enfim. Né? Então a gente vai ver aí um pouquinho de abstração, classe, objetos, atributos, métodos, encapsulamento. Né? A evolução das linguagens, a gente vê que antigamente nós tínhamos, lá nos primórdios da computação, era muito difícil. Né? A gente tinha uma programação de baixo nível e você tinha que programar para a máquina. Né? Então era algo muito que muitas poucas pessoas sabiam. Né? Praticamente, na realidade, quem realmente se preocupava em quem realmente se preocupou em criar o computador eram os matemáticos. Você vai ver na história muito dos cientistas que se preocupavam, que se estavam envolvidos na criação do computador eram matemáticos, porque na realidade o que eles buscavam eram fazer cálculos mais rápidos. Eu fiz um curso uma vez na Unicamp, eu não lembro se eu disse para vocês, que eu tive que assinar um termo que eu não ia usar os computadores da Unicamp, agora eu não vou me lembrar o nome do laboratório. Eu fiquei uma semana lá fazendo, eu estava no mestrado em engenharia elétrica e eu precisava usar um curso que era para trabalhar com computação paralela. E a Unicamp fornecia esse curso gratuitamente e nós fomos até o laboratório e como eram os computadores, acho assim, acadêmicos, vamos dizer assim. O Brasil tinha alguns outros laboratórios mais potentes, por exemplo, a IBM tinha, a Petrobras tinha, acho que a Petrobras era o mais potente de todos na época, hoje eu não sei como está, mas assim, academicamente falando, de acesso ao público, o da Unicamp era o mais potente de todos. E eu tive que assinar um termo de que eu não ia fazer simulações de bomba atômica, né? Porque para você, com aquele computador, eu poderia fazer simulações, então de repente eu poderia criar ali, né, um algoritmo utilizando os componentes, etc. E isso demanda uma computação muito grande, né? Cálculos imensos, pode demorar muito tempo. E com um computador muito bom como o deles, a gente viu lá, né? Eu entrei no laboratório onde ficava vários aparelhos de ar-condicionado e mesmo assim não era muito frio. E eles falaram, né, da época, que se um dos aparelhos, se um acho que se um só deles caísse lá, as máquinas poderiam parar. Né? Acho que tinha uma trava de segurança lá, porque esquentava demais. Né? Acho que vocês já devem ter visto isso com o BIR em segurança, ou vão ver esse ano, que a computação demanda muita energia, né, para poder resfriar esses processadores. Então, eram vários processadores trabalhando em paralelo lá dentro do laboratório. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, agora me fugiu o que eu ia dizer. Mas, enfim, eram, naquela época, lembrei, quanto dos cálculos, né? Eles queriam ferramentas que eles pudessem fazer os cálculos deles e chegar em resultados de forma mais rápida. Imagina você fazer uma teoria, você criar uma teoria e você tem que fazer os cálculos manualmente. Aí você faz uma vez e você viu que você errou, você tem que procurar o erro, ver onde está, e para cada vez que você faz isso, você demora 3 horas para
né? Você demora 3 horas para resolver o problema. Há problemas de matemática que são dificílimos, né, pessoal? Às vezes aí na matéria de matemática do professor, quem que está dando matemática para vocês esse ano? Franco. Quem? Franklin. Tá, Sim. né? Qual foi o tempo maior que vocês... Alguém gostaria de relatar o tempo maior que você ficou resolvendo um exercício de matemática ano passado? Que você mais sofreu? Quantos minutos você ficou? Alguém aí? Eu posso falar de uma Olimpíada que eu participei? Quantos que eu demorei para fazer? Pode. Eu demorei mais de 13 horas. 13 horas numa Olimpíada. Foi, porque ela era para eu resolver em casa. Então eu tinha 3 dias para fazer. E em um dos exercícios eu demorei quase 13 horas para conseguir. 13 horas, pessoal, né? Imagina depois se ele chegasse no final. Era múltipla escolha, o Glauber? Não, ela era dissertativa. Dissertativa, né? Mas imagina que fosse múltipla escolha e ele chegasse no final e não tinha nenhum resultado para apresentar e ele tivesse que começar tudo de novo, né? E ele gastasse mais 13 horas. Então, assim, ele poderia perder o resto da prova, né? Então, assim, esse é um exemplo. Mas nós temos outros exemplos de cálculos que podem demorar dias, né? Tanto é que a prova dele era 3 dias. Eu tinha um professor e colega na época ele estava fazendo doutorado e eu estava fazendo mestrado lá na Unesp de Ilha Solteira. Ele já era docente lá da Unesp de Ilha Solteira, ele estava fazendo doutorado dele e ele fazia uma simulação no programa dele lá da elétrica que demorava mais de um dia para os computadores. Ele usava computação em paralelo, tá certo que era 2001, né, pessoal? Próximo lá de quando caiu as torres. A computação naquela época não era tão rápida quanto hoje, mas ele usava a computação assim, ele fazia uma programação que ele usava computadores da Unesp, da Unicamp, todos trabalhando juntos para melhorar a computação, né? Quando diz o poder de computação, o poder de cálculo, né, do software dele, e mesmo assim demorava mais de um dia. E aí tinha o problema. Aí vamos supor, deu um erro no finalzinho do programa. O que, que ele tinha que fazer? Ele ia ter que buscar onde estava o erro no código para rodar de novo mais um dia. Vocês conseguem perceber? Se você tem, por exemplo, 10 dias para entregar o seu sistema, porque você vai defender sua tese de doutorado, e você tem que entregar o seu texto, e você está tendo erro ainda, isso pode ser catastrófico, né? A mesma coisa quando você está fazendo os exercícios aí para entregar no dia seguinte e você chega em 2, 3 exercícios que você não consegue resolver porque está dando erro. Você tem que ficar repetindo, repetindo e aquela coisa que você não encontra, né? Até você ver que é uma vírgula que está fora do lugar, que às vezes é isso, né? Uma vírgula fora do lugar e você pensa, a vírgula que está dando erro, mas o programa te aponta o erro em outro lugar, até você ver que não é a linha que ele está mostrando, mas é uma vírgula em um lugar anterior, né? Então, isso pode te fazer perder muito tempo. Então, eles queriam melhorar a computação. Só que, assim, eram só especialistas, né? Pessoas muito especialistas. Enfim, vamos continuar com a evolução. Depois veio a programação linear, né? Já melhorou muito, a linguagem ficou mais próxima do que a gente está acostumado, né? A gente tem um exemplo aí do printf do C. Então, eu tinha um código printf para nós brasileiros e para quem não conhece o inglês pode talvez ainda ser difícil, mas para quem já tem um pouco de noção de inglês já fica um pouco melhor, né? Olá mundo está na nossa língua e o print é um comando de imprimir, né? Imprimir ali na tela. Então foi melhorando. Depois a programação estruturada, né? Então você foi criando aí funções e elas poderiam ser chamadas. Então já não era linha a linha, né? Você poderia chegar em algum momento que chamava uma função e aí ela poderia voltar. Então não era uma coisa mais apenas sequencial. Você poderia voltar e chamar uma função mais de uma vez. Depois veio a programação modular. Você criava módulos, né, que já está um pouquinho mais próximo
da programação atual que a gente conhece. Então, as técnicas de programação modular consistem em dividir o programa em módulos separados, cada um com uma função específica que o programa tem que executar, com entradas e saídas distintas. Isso facilitaria a organização do código, tá bom? Então, você tinha alguns programas, eles esperavam a saída de um para receber a saída do outro, e tinha um programa principal que fazia toda essa organização. A orientação objeto, então, né? Ao escrever um programa de computador em uma linguagem orientada a objeto, você estará criando em seu computador um modelo de alguma parte do mundo. Então, quando a gente chega aqui, né, na orientação objeto, ela fica mais próximo da maneira como nós enxergamos o mundo, né? Então, a gente procura representar partes do domínio do problema. Então, esse domínio do problema é o que você está querendo resolver, certo? O Bruno, que esteve conosco há um tempo, não lembro, acho que eu já devo ter falado para vocês, mas é o JavaMan que a gente conhece na área da computação. Ele é aqui do Brasil, mas ele viaja o mundo todo. Ele é evangelista de Java, vamos dizer assim. Ele fala que você da computação, você tem que se desenvolver em resolver problemas, não em aprender uma tecnologia. A tecnologia é importante, mas o que você tem que dominar é resolver problemas. Para resolver problemas, você precisa ter técnicas de programação e etc. E tem que entender de tecnologia. Mas o seu maior desafio é resolver problemas. As pessoas que estão no mundo têm problemas a serem resolvidos, né? Nos negócios, nas organizações, nas empresas. E se você chegar lá e falar assim, olha, para esse seu problema, eu posso resolver assim, 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 ela vai te contratar ou ela vai contratar os seus serviços. Então, esse domínio do problema, ele está querendo dizer isso, né? Você vai lá numa empresa que vende ovos e eles querem ter um controle maior da temperatura dos sistemas que refrigeram ali o ambiente onde as galinhas estão, enfim, querem coletar dados, querem avaliar como que as galinhas produzem mais ou menos de acordo com a temperatura. Então, você vai ter que ver quais os dispositivos que você vai utilizar, de quanto em quanto tempo você vai coletar esses dados sobre temperatura, vai ter que ver também coletar os dados sobre a produção de ovos. É um exemplo básico, isso aí já deve ter, inclusive, né? Nas granjas, pelo menos, mais sofisticadas. Né? Todos esses dados, eles geram conhecimento para a empresa, para as organizações. E a internet das coisas é o que promete agora, né? É o que está em... Como é que eu vou dizer assim? A análise de dados, internet das coisas vão andar junto agora, né? Todas as coisas conectadas. Vários sensores pegando informação no mundo todo, né? Isso aí vai gerar um conhecimento enorme para as máquinas, para a sociedade, e vai fazer uma diferença muito grande. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês vão ter aula depois da minha? Dormiram? Não, professor, não vamos. Tá, não, só para saber. Os objetivos devem ser categorizados em uma classe, né? Uma classe que vai descrever de maneira abstrata todos os objetos. Então, você vai procurar identificar os comportamentos, e a gente vai ver isso aqui daqui a pouco, né? Que são as funcionalidades e tal. É uma forma diferente de organizar código e biblioteca, né? As bibliotecas, elas vão armazenar um conjunto dos métodos, né, das funcionalidades, e você consegue colocar todos eles ali, deixa pronto. Então, quando você faz um include no Java, é include que nós utilizamos ali também, né? No C é include, agora deu um branco. Mas quando você faz o import, acho que é import, né? Quando você faz um import ou include, enfim, são dois termos que nós utilizamos para fazer a importação das bibliotecas dentro de um código. Você está buscando um conjunto, é como se fosse uma biblioteca mesmo, que tem vários códigos prontos, então métodos que estão prontos para você utilizar. Eu quero fazer a raiz quadrada, utilizar a raiz quadrada, já está pronto lá para você.
você só coloca o número qual você quer. Eu quero a raiz quadrada de 144. Alguém sabe qual é? 12. Isso. Então, eu posso pedir para vocês fazerem, provavelmente peça aí mais para frente, para a gente relembrar os códigos, a gente pode fazer isso, né? A gente pode utilizar o for para fazer isso, mas já está pronto se eu quiser. Né? Então, isso ajuda muito. Né? Tem muitas. Eu quero trabalhar com mapas. Então, já tem lá uma biblioteca para trabalhar com mapa. Eu não preciso ficar me preocupando com detalhes pequenos desses. Eu só uso, né, faço o uso dos códigos que já estão prontos. Isso me alivia muito no trabalho. E quanto mais bibliotecas eu tiver, né, então isso valoriza muito a minha linguagem de programação. Né, porque me permite. Oi. Gerar relatórios, por exemplo, um arquivo PDF, tipo, clicar no botão, aí o botão gera um PDF. Isso é um código específico ou a gente poderia utilizar uma biblioteca também? Tem a biblioteca também. Vocês chegaram a fazer o ano passado? O uso de biblioteca nós tivemos. No entanto, esse de gerar um PDF, por exemplo, nós não chegamos a ver. Tá, esse ano eu vou fazer com vocês. A gente tem o eReport. eReport é uma ferramenta que a gente pode estar utilizando junto com Java, e aí você faz a importação dessas bibliotecas, né? E é um softwarezinho terceiro, e você tem algumas bibliotecas que você faz, coloca junto como é que fala? É umas bibliotecas que você insere no seu programa, tá? E aí você consegue utilizar os comandos. E aí você consegue gerar. Então você faz as pesquisas no banco de dados, né? Você pode gerar as tabelas, você pode utilizar o where, por exemplo, para fazer um recorte. Eu quero todas as pessoas que moram na cidade de Votuporanga que tenham mais de 60 anos, por exemplo. Então ele vai fazer esse recorte, vai trazer só os seus clientes que tenham mais de 60 anos de Votuporanga. Então é bem legal, ele gera o PDF. Naquele ali ele gera o PDF, tá? Eu não lembro se ele gera doc também, mas a gente vai relembrar. A versão que eu utilizava era mais antiga. Eu vou tentar ver se esse ano a gente vê com a mais nova. E ele era gratuito ainda. Quer dizer, era na época gratuito. Eu vou ver se esse ano ele ainda continua gratuito. Ah, é legal, porque eu acho que muita gente pode usar, né? Sim, relatórios é uma coisa que é muito demandada, né, no dia a dia das empresas. Que às vezes precisa, né, para fazer, enfim. Arquivo, né? Ou a exposição de algum documento importante. Sim, sim, né? Deu um erro, né? Quem foi que comprou, quem foi que não comprou? Então isso vamos ver se a gente faz sim. Mas vai ser mais para o final do ano que a gente vai fazer. Mas eu vou procurar colocar para vocês, tá? Muito obrigado por lembrar. Parte do domínio que tudo é um objeto, né? Então ele parte do princípio, desculpa, que tudo é um objeto, uma data, um número, uma conta, um produto, um preço. Então, de acordo com aquilo que você vai trabalhar, você vai identificar como é que eu vou dizer, os atributos e as funcionalidades. Então, isso aumenta a legibilidade do código, facilita a extensão, criação de novas funcionalidades. Essas funcionalidades vocês vão entender que são os métodos, tá bom? Facilita a substituição de funcionalidades, quer dizer, você pode estar mudando os métodos, tá? De repente você muda o nome do método, certo? Ou você muda o código, mas você pode, assim, se você está usando o mesmo nome, você pode estar mudando o que está dentro do código. Então, assim, isso facilita muito do que você ter que mudar praticamente em vários lugares. Vamos supor que você está usando um certo cálculo que ele é feito várias vezes dentro do seu programa. E para isso você usa o método. Toda vez que precisa fazer aquele cálculo, você chama o mesmo método. Mas olha, o governo mudou a taxa de imposto para aquele cálculo. O que você faz? Você vai no método e muda a taxa ali. Todos os lugares onde esse método é chamado, invocado, que a gente chama, ele vai chamar já com a taxa atualizada. Isso é ótimo, porque senão você teria que sair procurando todas as classes que usam aquele método e fazer isso manualmente. E quando a gente deixa isso manualmente na mão do humano, fica muito sujeito a erro. Né? Então, quanto mais você deixar na mão da máquina, menos erro você
previne, né? Acaba deixando aí, permite, você escapa, vamos dizer assim. Aumenta o reuso do código-fonte. Então tá. Como definir uma classe? Irá depender do domínio do seu problema. Então a gente tem aqui, olha, se eu modelar um sistema de carro, de tráfego, o carro vai ser importante, né? O carro ali naquele contexto. Né? Dentro desse contexto, eu identificar a velocidade do carro num sistema de tráfego é importante, pessoal? Tráfego é um sistema que controla ali o ir e vir dos carros. O que vocês acham? Sim, pode ser importante também. É importante, né? Se eu colocar ali, por exemplo, aqui na cidade, que eu quero saber onde o carro estava, que velocidade ele estava, qual foi o... Como é que chama lá? Qual foi o radar que identificou ele acima da velocidade? Então, a velocidade do carro, o atributo velocidade do carro seria importante. Agora, se eu estou vendendo um carro numa concessionária, eu precisaria ter a velocidade do carro no sistema? Eu acredito que não. Faria sentido? Eu estou vendendo um carro 0 km. Aí eu vou lá cadastrar. Estou lá vendendo um Corolla novo. Eu vou ter lá o atributo velocidade do carro. O que eu vou colocar em velocidade do carro? O que vocês colocariam? Estou perguntando, faz sentido ter? Não, a velocidade não faz, mas tipo, eu poderia colocar informações de quem vai vender, né? Quem vai comprar, o valor. Isso, não faz sentido, né? Eu vou colocar o quê? Velocidade do carro ali? Não tem sentido, porque pode ser a quilometragem do carro, sim. Quantos quilômetros ele já andou? Qual a quilometragem que ele está saindo da concessionária? Aí sim. Mas a velocidade não interessa, porque ele está parado ali, né? A hora que ele sai, quem vai dirigir o carro, a velocidade que ele vai andar, ela é... Outra coisa, a velocidade do carro, quando o carro sai da garagem, né? Ou da concessionária para fora, ele entra em que sistema? Quem adivinha? Ele sai do sistema da concessionária e entra em que sistema? Não, ninguém vai falar? Está na tela. Não sei. Está na tela. É o sistema de tráfego, no caso? Isso. O carro está dentro da concessionária, ele está parado, nunca saiu. Quando ele entra na rua, ele já entra no sistema de tráfego, né? Ele já mudou de sistema. É isso que eu queria dizer para isso que nesse contexto eu estou dizendo, tá, pessoal? Mas o que eu quero é isso que você precisa identificar. O carro é carro, tá? No sistema de tráfego, a placa é importante? É. Lá na concessionária, a placa vai ser importante? Sim, porque antes de vender tem que ter placa. Então também é importante, certo? Ok. No tráfego, a cor do veículo é importante? É. Na concessionária é importante? Também é. Tá? Algumas coisas vão ser importantes para os dois. O modelo é? Sim, é importante. O ano de fabricação? Provavelmente também, né? Porque assim eles conseguem identificar se o carro é o mesmo ou não, né? Mas tem algumas coisas que podem ser irrelevantes, tá? Então aqui embaixo é o que está falando. Sobre o carro, os dados a serem encontrados devem ser de acordo com a necessidade do domínio do problema. E a questão da abstração é o método pelo qual modelamos sistemas reais ou imaginários, extraindo do seu contexto os seus principais elementos, os objetos. E descrevemos cada objeto com suas principais características. Então, as características, elas darão, como é que eu vou dizer?
elas serão, né, depois no sistema, os dados estruturais, que são as nossas variáveis. E as funcionalidades serão os métodos que darão comportamento, né? Normalmente aqui você está associado um verbo, certo? Então, e eles agem sobre as características, ou agem sobre os dados, tá? Então, você tem lá velocidade, né? Então, você tem, às vezes, o método aumentar velocidade, você age sobre o, o dado, né? Ou, como é que chama? Nossa, fugiu agora. O atributo velocidade, certo? Tudo bem aí? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Cri-cri, alguém me fala alguma coisa sem ser o Glauber? Tá, Sim, professor. então tá. Sim, professor, sim. Beleza. Então vamos. Então, abstração significa transmitir as características relevantes do objeto. Tem coisas que você não precisa pegar, tá? Do mundo real para o sistema. Então, você não vai pegar todas as características daquilo que você está vendo. Você vai ver o que é importante para o seu sistema. Então, um produto pode conter características como matéria-prima, validade, garantia, preço, né? A gente está dentro no contexto de uma vendedora de produtos, né? Quem são os fornecedores, a quantidade em estoque, certo? Então, aqui, ó, produto. Beleza? Na abstração de vendas online, preço, garantia e quantidade em estoque são relevantes, ele está dizendo aqui, né? Mas, enfim, preço, garantia e quantidade de estoque são relevantes também numa venda offline, né? Quer dizer, qualquer loja isso é importante, né? Nesse caso, nesses dois sentidos seria importante. A vantagem, uma coisa que a gente tem de diferente aqui a gente poderia falar, na venda online, o cliente ele tem 7 dias para devolver o produto, né? Então, isso é uma coisa importante que dá para você testar e ver realmente se você gosta daquilo, né? Uma coisa que nem sempre dá certo aqui, tá? Você só poderia devolver e trocar às vezes, né? Nem sempre dá para você devolver. Dá para você trocar o produto. Comprou o produto, veio com defeito, você vai lá e troca por outro, mas você não pode devolver. Isso aí vai muitas vezes da loja, bem mais complicado. Então você tem que conhecer bem o produto. Alguém quer falar alguma coisa? Escutei abrir um microfone aí. Então aqui uma abstração, né? Olha, esse aqui voa, esse voa, esse voa. Ah, então vamos dar aqui o nome da aeronave. É você tentar identificar um conjunto de objetos e ver as características que eles possuem, e eu posso agrupá-los e criar uma classe para eles. Aqui nesses outros, eu tenho algumas características, né? Mamíferos, né? Todos os filhotes mamam, nesse caso aqui. Ah, então eu vou agrupar esses aqui. A característica dele, né? Os filhotes mamam. E aí eu tenho outras características depois que eu posso estar colocando. Certo? As classes. Bom, deixa eu ver que horas são. Eu acho que vou levar vocês. Vou deixar aqui para a gente continuar depois. Mas só para a gente ver, ó, as classes definem, né, o formato. O objeto é quando você cria eles. E para mostrar isso, depois a gente volta nisso aqui, eu vou pedir para que vocês entrem naqueles programinhas, naquele programinha que eu falei para vocês, tá? Então você vai fazer o seguinte: você vai lá no seu arquivos de programas, vai lá no C, acorda aí, pessoal, arquivos de programas, e vai procurar BlueJ. Professor, sua tela ainda está nos slides. Ah, é verdade. Deixa eu interromper aqui. Deixa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu compartilhar a tela inteira, então.
Onde que está? Estão vendo? Não. Não, professor. Não apareceu nada. Agora sim, né? Sim. Então aqui, ó, eu vim aqui no Windows Explorer, vejo que eu estou no Windows Explorer, tá? Quem estiver no Linux vai ter que procurar. Faz tempo que eu não mexo no Linux. Você vai ter que ir onde estão os programas instalados. No Windows Explorer, você vai em C, depois você vai em arquivos de programa, e você vai procurar aqui, olha, tem aqui, olha, arquivos de programa x86. Quem tem o programa 32 bits, vai procurar em x86. Quem tem arquivos de programas de 32 bits, vai procurar em arquivos de programa só. E aí vai entrar em BlueJ. Oi, 64 é no 86 ou é normal? no normal. Tá bom. Você vai encontrar a pasta aqui BlueJ. Clica nela e você vai ver depois a pasta Examples. Clica na pasta Examples. Fizeram? Sim, professor, pode falar. Então, vocês vão copiar essa pasta Shapes aqui, olha. Eu vou tirar ela daqui porque aqui no C, ele tem proteção de manipulação, tá? Então, você vai copiar ela e vai levar ela para a pasta aonde você vai ter a sua disciplina. Então, não sei se você já criou, se você não criou, cria agora, LPB, e vai colar ela em outro lugar. Ah, professor, eu não criei a pasta LPB ainda, eu não sei onde eu vou criar. Então, coloca na sua área de trabalho, tá bom? Não importa, só tira essa, não tira, copia. Copia Shapes e cola ela em outro lugar qualquer do seu computador. Pode ser na área de trabalho. Depois você pode copiar ela em outro lugar. Nós vamos fazer um teste aqui, só para você ver como que funciona essa questão das classes e dos objetos. Tem uma figurinha aqui que eu fiz, vocês vão fazer daqui a pouco. Ah, eu apaguei a imagem. Bom, ainda bem que eu passei para vocês, que eu não vou fazer de novo, não. Agora você vai lá no seu computador, BlueJ, e abre um BlueJ. Você viu que ele é suportado pelo Oracle. Deixa eu fechar. Você vai entrar aqui, todos entraram? Vamos em projeto. Abrir projeto. E Professor, você vai... diminui um pouco o zoom. Ah, tá muito grande aqui? E assim ficou melhor? Eu tô sem zoom. Você está conseguindo enxergar assim? Aí, tá melhor, tá melhor. Tá. Ó, projeto. Abrir projeto. E você vai procurar onde você colocou aquela pasta Shapes. E aí você vai colocar selecionar pasta. No meu, você vai escolher... O meu já está selecionado aqui, né? Vê se vai abrir isso aqui para vocês. Abriu igualzinho, tá no seu, professor. Ótimo. Você vai ver se ele está... Eu não sei se ele vai estar compilado ou não. Então, você vai clicar aqui, ó, botão direito em Circle
e vai mandar compilar. Ele vai ficar aqui, ó, com duas tarjinhas. Square, o que é circle? Círculo, né? Square, alguém sabe o que é? Praça? Quadrado. Compilar. Square, né? Praça? Squares. Ah, pode ser também, acho. Pode ser. Square pode ser. Eu acho É que pode. Times Square. Eu acho que pode ser. Como é que chama? Quarteirão, se não me engano. Depois você procura e me fala. E aqui, ó, triangle, né? Não sei se é assim que fala. Triângulo. Ah, não, aqui ficou selecionado. Os meus, acho que já estavam todos compilados. Se não me engano, eles ficam cheios de risquinhos quando eles não estão compilados. Certo? Bom, nós compilamos. Se você clicar duas vezes neles, eles vão te mostrar os códigos. Ah, vamos abrir então aqui, olha, o Circle. Clica duas vezes, você vai ver o código. Então você tem um import lá em cima, ó, não é include, é import. Está mostrando aqui o Java AWT, AWT GOM, né, que é de geometria. Ele tem aqui algumas posições que ele criou, tá? Então, criou aqui umas variáveis privadas do tipo inteiro, string, color, boolean, tá bom? E aí você tem aqui, olha, o public circle. Esse aqui é o método construtor, para quando ele criar, ele já entra com o diâmetro, a posição que ele vai aparecer, a cor que ele vai aparecer, e o isVisible, ele vai aparecer falso. Então, ele vai aparecer, não vai aparecer, ele vai construir, mas não vai aparecer. Deixa eu ver se alguém pediu alguma coisa. Ah, não, não, não. Foi outra coisa que apitou aqui para mim. E aí tem, olha, o outro método, esse muda o comportamento. Esse método make visible, ele torna de isVisible de false para true, né? Então ele coloca ele visível e draw. O que é draw? Quem se lembra? Quem é bom em inglês aí? Desenha. Ele Desenha. vai desenhar ele num local, né? Então ele está usando já uma biblioteca específica de desenhos de geometria para desenhar ele. Make invisible, então comportamento, olha só, os métodos, né? Então, olha, por isso que eu falo para você, sempre o método, ele vai ter verbos. Torne invisível. Move right, mexa para a direita, mexa para a esquerda, né? Mova para cima, mova para baixo, mova horizontalmente. Aqui ele te dá distância, né? Quando você mexe para baixo, aqui ele está dando, olha, mais 20, menos 20 pixels. Esse aqui, ele está mostrando para você, aqui tem passagem de parâmetro? Não. Não, né? Então aqui a gente fala que não tem assinatura. Aqui tem uma assinatura. A gente tem uma passagem de parâmetro. Então, é legal para você. É um software bacaninha de desenhar que te mostra bastante dessas coisas, né? Então, como é que eu vou dizer? O atributo que você está utilizando aqui, que é o inteiro distance, ele vai ser passado aqui dentro, né? Esse valor, eu quero aumentar. Então, pessoal, eu quero mover horizontalmente. Se eu quiser mover para a esquerda, eu vou colocar menos um valor. Se eu quiser mover para a direita, eu vou colocar mais. Aí você não precisa colocar o sinal de mais. E ele vai mover os 50, ele vai mover 50 pixels. Menos 50, ele move para a direita. Menos 50, ele move para a esquerda, menos 50, né? Para o lado da esquerda. Então, ele pega a posição atual, X position, né? Ele apaga primeiro, da onde ele estava. Ele pega a posição atual e aumenta, né? Ou diminui. E desenha ele no local onde ele estava, né? Então, aqui a gente tem todo o código, como a gente estava falando, não vou comentar todo ele, certo? Então, aqui tem o código. Nós temos as variáveis, e observe, como eu falei para vocês, que os métodos, eles sempre operam sobre as variáveis.
né? Se você olhar, ele sempre está trabalhando sobre as variáveis. Então, os métodos, eles interferem, eles transformam as variáveis, né? Então, com isso, eles mudam os comportamentos delas. Vou perguntar para vocês, aqui, isso aqui, são classes ou são objetos? Quando eu clico nele, eu estou vendo o código. É classe ou objeto? Classes. São classes, né? A partir dessas classes, eu posso criar N objetos. Então, para a gente criar o objeto, você vai clicar em cima e aqui, ó, New Circle, né? É aqui, a gente faz isso no código também. Então, vamos criar um novo círculo. Pode colocar círculo 1 mesmo, como a gente costuma fazer no código. Square, New Square, Square 1, New Triangle, New Triângulo 1. Temos 3 aqui. Professor, nós criamos os círculos, mas eu não estou vendo nada. Vou diminuir um pouco esse aqui. O pessoal estava reclamando aí que estava muito grande, né? E agora você vai fazer ele, tornar ele visível. Ó, você vai clicar com o botão direito no Circle. Como que eu torno ele visível? Alguém vê aí qual que é o método? Make visible. Isso. Olha lá, vai aparecer do seu lado esquerdo. Vou trazer ele aqui do lado, ó. Vou aumentar um pouquinho. Ah, ele não aumenta, só deixa aqui mesmo. Make visible. Vai aparecer um círculo. Depois eu vou no quadrado. Make visible. Um quadrado vermelho. Depois eu vou em triângulo e make visible. Temos esses 3 aqui. Vocês estão vendo assim no teu computador também? Sim. É importante que você vai ter que me mandar isso aqui depois, tá? Então, quem não instalou e não fez, vai ter que fazer depois. E Mas cada um vai ter que fazer o seu, tá? Então, olha só. Lembra daquela figurinha que eu mandei para vocês? Essa aqui, ó. Um solzinho, com uma casinha, com uma janelinha. Você vai criar isso aqui para mim, tá? Só que eu vou querer... eu estou com vermelho e não vai aparecer aqui, né? Eu vou querer 2 janelas e uma porta. Tá bom? Eu vou querer um sol, claro, né? Um telhado, a casa, 2 janelas, você pode fazer menor ou maior, e uma porta. Então vai ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6 com a casa. Sim, 6 objetos no mínimo. Ah, professor, eu também quero criar não sei o quê. Você vai ver, tá bom? E as cores você que vai utilizar. Cuidado de mandar coisas idênticas, tá bom? Eu digo assim, pode ser que a gente Professor, tamanho... Oi. como que eu faço para aumentar Ah, eu o quadrado mesmo? vou fazer agora com vocês, tá? Eu estou O mostrando professor para tem que mandar vocês. o print. Vocês mandam o print ali Tá. no nosso canal mesmo, no chama, no Telegram, tá? Que aí já vai o seu nome ali. É só para vocês treinarem, tá? Então, deixa eu ver. Perdi. Aqui e aqui. Vou pegar aqui alguma coisinha. Colocar. Vou deixar assim mesmo. Vamos lá. Então, olha só, eu quero mudar a cor do sol. O sol não é azul, né? Então, eu vou aqui e vou procurar o, a, o método que muda a cor. É logo o primeiro, olha, void change color. Eu vou clicar nele e ele tem passagem de parâmetro. Olha só, ele já fala que tipo que é. É string. Como que eu passo uma string, pessoal? Como que eu tenho que colocar string para escrever? Entre Aspas. aspas. Então eu vou colocar o amarelo, como que é mesmo em inglês? Yellow. Yellow. Então vamos colocar lá yellow. Do jeito que está aqui. Não sei se vocês estão vendo.
YELLOW. E olha lá, ele ficou amarelo, certo? Ah, mas o sol está muito pequeno, então eu vou mudar o size dele aqui, olha. Também tem passagem de parâmetro. Se você passar um tamanho menor, ele vai diminuir. Então eu vou tentar colocar 60, ver o que acontece. Ficou um sol bem grandão. Vou colocar 50. Acho que 50 dá. Certo? Ah, mas eu quero colocar ele um pouco para a direita. Então eu vou aqui, ó, move. Se você colocar só void move horizontal, deixa eu ver aqui. Tá, move right, ele vai mexer 20. A cada vez que você digitar, ele vai mexer 20 pixels. Ah, mas eu quero mexer só 5 pixels. Então você vem aqui, escolhe move horizontal ou move horizontal, slow move horizontal. Tem dois aí, se você olhar, tá? A única coisa que muda é que o slow move horizontal, ele move devagar. Quer ver? Eu vou escolher ele aqui, ó. Vou escolher 10. Olha lá, ele faz um movimento mais leve, tá bom? Só isso. Vamos tirar esse quadrado aqui de trás. Você vai lá em quadrado, vou escolher aqui, mover ele horizontalmente, mover slow, vou colocar 60. Olha lá, já saiu lá de trás. Agora eu quero aumentar esse quadrado. Olha, ele precisa aumentar bastante, vai ser uma casa, né? Que cor que a gente pode pôr ele, hein, pessoal? Rosa. Rosa. Nossa, então vamos lá. É rose, né? Vamos ver se vai dar certo. Ih, ficou preto. Fala É uma outra pink. cor. Não é pink, É, professor? pink. Rose é em francês. Vamos lá. Ih, também não tem. Ele falou que não tem todas as cores. Ah, eu tô clicando lá. Peraí. O que eu tô fazendo errado? É pink assim, não é, pessoal? Pink Ele é. não, ele não tem pink. Coloca blue, que blue é Blue. primário. Acho que vai ser só as cores primárias, pelo que eu tô vendo. Aí, blue ele Aí. aceitou. Vamos fazer agora, aumentar o tamanho. Vou colocar aqui bem grande, 100. Olha, mas ele está muito alto, está do lado do Sol. Então, eu vou mover ele verticalmente. Se é para descer, então aumenta, né? Subir, diminui. Vou colocar aqui 100. Vai acontecer? Aí, desceu bem. Mais um pouquinho ainda. Ser mais 15. Beleza. Agora eu tenho que trabalhar no triângulo. O triângulo, ele tem uma coisa diferente. O que que o triângulo tem de medidas, pessoal? Altura e... Olha aqui, ó. A altura e a base. Isso, new height, new width, né? Ele tem a altura e a base. Então, a base, ela tem que ser um pouquinho maior. Qual que é o tamanho que eu coloquei no quadrado? Vocês lembram? Sim, vou colocar 150. Tá, o meu eu coloquei 100. Então, eu vou colocar 120 para ter as bordas ali do telhado, né? 120 a base e a altura eu vou colocar 60. E agora eu vou trazer essa base lá para lá. Vamos ver. Você vai ter que ir na mão, né? A não ser que você tenha uma percepção bem boa aí. Eu vou mexer ele horizontalmente 120. Opa, quase que foi. Vou descer ele um 110. Opa, quase. Agora eu vou subir menos 10.
Tá legalzinho. Já dá para subir um pouquinho menos. Não, horizontalmente acho que já tá legal. Verticalmente, 5. Aí, ó, beleza. Bacana? Já tá metade do desenho pronto. Já ajudei bastante vocês, né? Então, para terminar a aula, a gente já está até atrasado. Vocês viram aí, olha, que a gente trabalhou o quê? Nós tínhamos as classes que já estavam prontas, eu mostrei para vocês ali os métodos, mostrei para vocês os atributos, né, que são as características dessas classes. Depois a gente talvez volte em outro exemplo daqui do BlueJ para a gente poder trabalhar. Aí nós criamos os objetos, nós podemos criar vários. Para eu fazer as janelinhas, eu vou precisar criar mais o quê, pessoal? Quadrado. Quadrado. Então eu vou ali, ó, square, new square e vou square 2. Criei mais um. Ele não está visível, então eu vou lá e vou torná-lo visível. Olha lá ele lá em cima do sol. Agora você vai descer ele lá do sol para... Eu quero 2, certo? Então você vai continuar isso e depois você vai fazer um print ou pega lá. Vocês conhecem essa ferramenta aqui de captura de tela? Sim. Tá, isso aqui é ótimo, né? Porque você vem aqui, ó, novo, e aí eu quero que você pegue esse símbolo do BlueJ, tá? Vem aqui, e aí é só fazer Ctrl C e Ctrl V lá no... Vai o seu nome já, né? Então, se o teu nome estiver meio esquisito, então você me escreve o seu nome completo lá. Tá bom? Essa é a atividade de hoje. Aí, se quiser, você já pode usar esse tempinho aí que sobra para você já terminar. Professor, Tudo nós bem? precisamos fazer para quando isso? Agora, né? Porque aí já tá meio caminho andado, não é? O professor, o quadrado que você colocou aí acima do Sol, ele já vai ficar transposto acima do quadrado da casa quando você for puxar para ele lá? Vai ficar. Tá. Agora, vamos ver. Uma boa pergunta. Mas ele ficou onde não deveria ficar. Eu acho que não. Aqui, ó, tem o herdado, né? Do objeto que ele herda. Não tem. Ele vai ficando na. Vamos ver aqui, ó. Você move up. Move down. Deixa eu ver se é isso. Não. Ele não tem. É na sequência, então, tá? Quem que foi que perguntou? Eu, Beatriz. É que eu não estou vendo aqui na tela. Ô, Beatriz, então, pelo que eu entendo, ele vai ficando na sequência, né? Então, você tem que já ir criando. Quem não fez ainda, desculpa, pessoal, pode ser que talvez alguém não esteja acompanhando no computador, tá? Quem não fez ainda, pode entregar até na quarta-feira que vem. Não, na quarta não, na segunda que vem. Eu não fiz ainda, eu tô sem internet, tô acompanhando Não, pelos dados móveis. tá? Não tem problema não. Pode fazer até na próxima segunda-feira. Deixa eu fazer chamada. Certo? Então, quem puder aparecer aí na telinha, eu vou interromper o compartilhamento, tá bom? Sei aqui. Amanda Gonçalves. Ninguém vai aparecer, não? Eu não sou ninguém, professor. Você sim. Parabéns. Obrigado. Amanda, ó, eu vou falar, se nem responder, vai ficar com falta. Amanda Gonçalves. Amanda Vitória. Ana Júlia. Nossa. Arthur Vilar. Beatriz Nespoli. Tem que falar presente? Sim. Presente. Quem? Beatriz Nespoli. Então eu não estava na. Ô, Deixa eu sair um pouco. professor,
Oi. gente reclamando porque por estar no computador não consegue responder. Amanda, o Arthur tá sem microfone. Eita, hein? Vamos ter que fazer uma vaquinha para comprar. Como é que chama? Pronto, professor, entrei pelo celular para responder presente. Tô dando uma reverberação aí. Então tá, vamos começar novamente. Tirar o som do computador, entrei pelo celular. Ah, então tá bom, Amandinha. Vou colocar a presença aqui, o Arthur tá. Ana Júlia está? Eu esqueço que tem Não. esses detalhes. E a Amanda Gonçalves, a Bíblia, ela está trabalhando, né? Amanda e Ana Júlia não estão. Tá. Cauã está, Cauã? Eu tinha visto ele entrar. Cauã está aqui. Cauã, você pode responder? Érica Dantas. Mandou no chat, professor. Me responde no chat, quem não... Deixa eu ver aqui. Chat. Aqui. Fabiana. Professor, você pulou Professor. eu? A Evelyn. É Evelyn, né? Não, e a Fabiana falou também, mas antes de falar a Fabiana, você pulou eu. Então, isso que eu tô falando. A hora que você falou pulou eu falei Evelyn, né? Isso. Tá, a Fabiana também tá. Gabriel Henrique. Eu? Isso, Gabriel Lima disse que já tá. Gabriel Rocha. Presente. Giovana Rocha. Presente. Giovana Cardi. Presente. Giovana Ribeiro. Presente. Giovana Santos. Presente. E o Glauber está. Né, Glauber? Tô aqui. Então tá, gente. Muito obrigado, tá, pela presença de vocês. Foi muito bom ver vocês novamente. Espero que a gente possa ter um bom ano, tá bom?